O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro vai ter 22 ministérios, 7 a menos do que no governo Michel Temer. Nesta segunda, ele apresentou a estrutura ministerial, explicando atribuições de cada pasta, principalmente as que vão incorporar funções de ministérios que serão extintos, como o do trabalho. A intenção é que esse número ainda caia para 20 durante o mandato. O governo vai tentar aprovar no Congresso a autonomia do Banco Central e uma PEC para garantir foro privilegiado ao chefe da Advocacia Geral da União. Assim, os dois órgãos não precisariam mais ter status de ministério. Da futura equipe, faltam ser definidos apenas os ministros do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos. Onyx Lorenzoni também comentou sobre a formação da base aliada no Congresso. Segundo ele, a base pode chegar a 350 deputados e pouco mais de 40 senadores. Para aprovar uma emenda constitucional, são necessários 308 votos na Câmara e 48 no Senado. O futuro ministro voltou a dizer que o modo de negociação com as bancadas vai mudar. O toma lá, dá cá, usual que se construiu no Brasil ao longo das últimas décadas, inclusive nos estados, vai ser completamente reavaliado e revisado. E nós estamos dizendo para as bancadas que vai ser assim. Nada impede que uma bancada partidária indique um técnico, um médico, um engenheiro, não tem problema nenhum. Tá? Agora, não será com aquele espírito operativo que a gente sabe o que significa. O futuro governo reconhece que aprovar a reforma da Previdência é um desafio e tanto para o ano que vem. Para Onyx Lorenzoni, mesmo sendo uma pauta urgente, o Planalto não pode ter pressa. Nós precisamos ter clareza de que assumem de novo. Metade da nova Câmara e metade do novo Senado são novos. Eles precisam de um tempo para se adaptar, para conhecer a mecânica de funcionamento. Então, o governo não tem assodamento. Onyx ainda confirmou a criação de 2 subsecretarias para lidar diretamente com o Congresso. Uma composta por ex-deputados para a relação com a Câmara e a outra de ex-senadores para o diálogo com o Senado. De Brasília, Levi Guimarães. O professor Vila, o ponto central é a relação desse governo com o Congresso, né? Esse é o grande desafio. Bem, o governo insistiu, formou o ministério sem fazer o dano que se recebe. Ponto positivo. Não há nenhum caso. Bem, 1990, a formação do Ministério Collor também foi dessa forma, sem nenhuma consulta ao parlamento. E um ministério muito enxuto, né? Basta ver que o governo Collor criou o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Economia, algo que inclusive foi criado também por esse governo. Era uma outra situação histórica, é verdade, era produto da primeira eleição direta depois de 29 anos, é verdade, mas não fez consulta ao parlamento. Claro que acabou daquela forma como é conhecido, com o processo de impeachment. Ele não foi empechado da presidência, entre aspas, ele renunciou antes de concluir o processo de impeachment naquela manhã do dia 30 de dezembro de 1992. No caso do governo Bolsonaro, e esse é muito positivo, esse dano que se recebe é antirrepublicanismo absoluto, é corrupção. E que foi dado um fórum até acadêmico, chamado presidencialismo de coalizão. Não há nada tão ridículo como chamar o saque organizado da coisa pública de coalizão. Não é coalizão. Coalizão em regime parlamentar, por exemplo, que não é o nosso caso, você tem aliança de vários partidos políticos com base em questões político-programáticas. O presidencialismo até então, dos 30 anos da Nova República, quase sempre foi o presidencialismo do saque. Ou seja, você entregava a um partido o ministério com porteira aberta ou porteira fechada. É interessante essa expressão. Ou você entregava o ministério só para um partido roubar, ou você entregava para o partido roubar como ministro e os outros cargos entregava para outros partidos roubarem. Ou seja, a ladroagem era explícita e feita pela imprensa, falavam tranquilamente e raros eram aqueles que questionavam esse presidencialismo de transação tal. Então, isso é muito positivo. Agora tem um custo político alto. Vai reabrir o Congresso. Houve uma grande renovação, importantíssima no dia 7 de outubro, a eleição para os legislativos estaduais e para o Congresso Nacional, 2/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados, mudou a cara do Congresso Nacional. Claro que continua gente da pior espécie, Jader Barbalho, Renan Calheiros, essa lata de lixo da história ainda não foi completada, mas foi uma grande mudança. Qual vai ser a relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional? Esse é que é o desafio. Não pode ser doedando que se recebe, como tem feito agora. Vai ter que negociar de forma republicana. E
e isso é importante, pela primeira vez será usada pelo presidente da República, tenho certeza, as redes sociais para buscar apoio político. Ou seja, vai pedir aos cidadãos pressionarem deputados federais e senadores para aprovarem medidas de interesse do povo. Isso vai ocorrer, registre. Também ocorrerá, registre, convocação de rede nacional de rádio e TV nas medidas que o governo considera importante ao enviá-las para o Congresso Nacional. Isso não é bonapartismo, não é passar por cima do Congresso Nacional. Isso é fazer com que o Congresso Nacional decida com base nos interesses populares. Chega do Congresso Nacional ser uma casa de negócio. Isso é muito importante.